Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho poder fazer mais um vídeo para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que eu sempre venho acompanhando aí durante nossa trajetória no canal e em grupos de WhatsApp, que são os iniciantes perguntando: Luiz, que raça, que canário eu escolho para iniciar a minha criação? Pessoal, isso é uma pergunta tão complexa se a gente for analisar, porque vai de acordo com o início de uma criação de qualquer pessoa, tá? Então é um ponto importante que a gente precisa debater um pouco. Antes de mais nada, o que eu vou falar aqui é minha opinião, tá, pessoal? Eu não quero que a minha opinião seja formador da sua verdade, tá? Então, assim, eu vou expor o meu ponto de vista no que é mais difícil, no que é mais fácil, e se tem dificuldade ou se não tem, tá? E espero ajudar, contribuir vocês de alguma forma na escolha do seu canário que você deseja iniciar aí a sua criação, tá certo? Então, assim, deixar antes de mais nada fixo que isso é uma opinião minha, uma opinião de um criador ao longo do seu período de criação, certo? Então é o seguinte, a pergunta é: Luiz, qual canário eu devo iniciar a minha criação? Qual o canário mais simples, tá? Então vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho disso aí, tá? É o seguinte, primeira coisa, vamos diferenciar uma coisa. Existe canários com fator, existe canários sem fator. Canários com fator são os canários que a gente pigmenta ele com cantaxantina, tá? Existem várias classes, digamos assim, de canário. Da mesma forma, existem os canários sem fator, que a gente não tem essa preocupação de pigmentar com cantaxantina. Aí já entra luteína ou não, certo? Então, assim, vamos deixar nesse meio termo para a gente entender. Então, para facilitar mais ainda a ideia aí na mente dos iniciantes, vamos colocar assim: canários com fator, os vermelhos, e canários sem fator, os amarelos, tá? Só para entender, a gente sabe que no meio dos com fator existem várias situações, existe vermelho, vermelho nevado, cobre e assim vai. Da mesma forma existem os sem fator, certo? Amarelo, amarelo nevado e assim vai. Então, para facilitar, a gente vai diferenciar entre um e outro. Existem outras formas de canário, outras mutações de canários, que são os canários com melanina. São os canários que têm penas pretas ou marrom na sua plumagem, tá? Mas assim, não vamos aprofundar muito nisso, vamos voltar à temática. Entrei nessa situação só para exemplificar, que a gente vai vir com alguns exemplos mais na frente para a gente debater, tá? Então, assim, pessoal, muita gente pergunta: canário, qual é o canário mais simples? Em várias rodas de bate-papo, a gente sempre escuta falar que os canários mais simples e mais indicados para iniciar uma criação são os canários sem fator, tá? Minha opinião, eu não concordo com isso e vou explicar para vocês. Eu tenho minha criação voltada para competição, para canaricultura, eu crio canário para competição, tá? Então, pensando nisso, eu vou responder dessa forma, com a visão de competidor, tá? Vejam só, pessoal, canário, seja ele com fator ou sem fator, a gente tem que adicionar um pigmento chamado ou luteína ou cantaxantina, tá? Então, assim, entre aspas, a mesma forma de cuidados, o mesmo manejo que um vermelho intenso tem que ter, o amarelo intenso também tem que ter. Ou seja, no final, quando a gente for levar essa ave para um campeonato, o que é que ele tem que ser valorizado? Principalmente é o lipocromo, como está distribuído o lipocromo nessa ave, tá? Ou seja, a cor, a tonalidade daquela plumagem da ave vai valer muito, tá? Então, se a gente for se basear nisso, muitas pessoas falam que os canários sem fator é mais fácil de se preparar, digamos assim, para concurso do que os vermelhos. Mas aí eu venho com a situação. O amarelo, quando eu vou falar isso, pessoal, eu estou me baseando com um comparativo entre as duas aves com alta concentração, com alta qualidade genética, tá? Eu não estou falando canários fracos geneticamente ou medianos, não. Estou falando canários top de linha, tá? Em termos de estrutura genética. Então, tenham isso em mente, tá? Pensando nisso, se a gente pegar um canário amarelo e passar um pouco mais da quantidade de luteína, ou ficar variando a quantidade de luteína, ou seja, a gente dá luteína, a gente dá o couve, se a gente ficar fornecendo várias fontes de luteína, que é o pigmento que faz desenvolver, digamos assim, a tonalidade amarela,
Isso pode acarretar com ou manchar um canário ou dourar, coisa que no vermelho não tem isso. O vermelho, o indicado, a gente dá até 10 gramas. Muitos criadores dão 15 gramas, alguns dão até 20 gramas. Só que o que é que acontece? A ave, o vermelho, ele vai absorver aquilo e o excesso ela vai jogar nas fezes, ou seja, ela só vai adquirir a necessidade genética daquela ave. Então, assim, de cara, o amarelo a gente tem que ter um pouco mais de cuidado do que o vermelho. Então, assim, de cara a gente já pode, no meu pensamento, eu já posso descaracterizar isso, que uma ave sem fator é mais fácil de manejo do que uma ave com fator. Não, o grau de dificuldade de ambos é o mesmo, certo? Mais uma situação, não sei nem se eu deveria falar isso, mas assim, eu vou falar, porque quem pensa em canaricultura para competição sabe do que eu estou falando. Muito difícil uma ave ir para um torneio onde o criador ele não vai tirar algumas penas indesejáveis daquela ave para expressar melhor aquela coloração lá no campeonato, tá? Por exemplo, eu acho muito difícil um criador de amarelo intenso ou vermelho intenso, ele não arrancar as penas longas ou ele ir para um campeonato com as penas longas do canário sendo de ninho. Acho muito difícil, tá? Realmente é muito difícil. Então, assim, sempre vai ter o manejo naquele canário. Então, assim, esqueçam isso. Quando um canário vai para um concurso, o grau de dificuldade de preparação daquele canário é o mesmo para todos. Não tem essa diferença, não. Quem cria para concurso tem que se dedicar a essa metodologia, tá? Vou falar um pouco agora sobre os brancos. Os brancos a gente não deve se preocupar com a parte de pigmentação, porque o valor do branco é justamente na qualidade da pena e na brancura. Quanto mais branco, mais puro esse branco, mais valorizado essa ave. Então, assim, eu poderia chegar e dizer: criador, já que você está iniciando, comece com o branco, porque você não vai se preocupar com pigmentação nessa ave. E realmente não. Se a gente for nessa ótica, nessa visão, o branco é o mais indicado para a gente iniciar. Porém, o manejo para o branco, ele tem que ser extremamente limpo. Se o criador deixar a grade suja por uma semana, esse branco do canário, ele vai manchar, vai encardir e não vai sair. No campeonato, em grandes campeonatos, exemplo, campeonato brasileiro, se o criador ele colocar algum artifício para limpar, digamos assim, aquele branco, ele pode cair ele pode até ser campeão, mas logo próximo ao campeonato, na vistoria, na revisão que aquela ave faz, ele pode ser derrubado por algum produto, digamos assim, que o criador passou para esbranquicer mais ainda aquele canário, tá? Então, assim, criador de branco realmente não usa o critério de pigmentação, porém ele tem que ser extremamente limpo, higiênico e ter mais tempo ainda dedicado à higienização das suas gaiolas. Então, assim, note que eu falei de vermelho, é difícil, falei de amarelo, é difícil, e falei de branco, que também não deixa de ser difícil. Vou falar só um pouquinho agora dos canários que tem melanina, para não dizer que eu não falei. Canário que tem melanina, como eu falei inicialmente, são aqueles canários que têm penas escuras em sua plumagem, tá? Então, assim, a parte do lipocromo, por exemplo, o amarelo ou o branco, vou chutar uma ave aqui, o opalino, tá? Um opalino sem fator, opalino mosaico sem fator. Então, qual é a avaliação desse? Ele vai ser julgado principalmente pela distribuição das suas estrias, da tonalidade das suas estrias durante todo o seu corpo. Quanto mais aquela melanina, aquela pena for marrom, se eu não me engano é marrom com tonalidade azulada para o opalino. Então, assim, ele vai ser mais valorizado ainda em relação às estrias. Já a parte do lipocromo, ou seja, do amarelo distribuído no seu rosto, nos seus ombros, não vai ser um critério tão avaliado como a melanina. Então, tudo tem um critério de julgamento. Porém, ele tem que ter uma excelente qualidade genética para poder expressar aquela distribuição da melanina no seu corpo. Então, assim, pessoal, falei 4 tipos de aves, tá? Generalizei 4 tipos, tá? Para vocês verem aí que não tem facilidade. Então, assim, se você pensa em canaricultura para concurso, esqueça essa parte de canário tal é mais fácil do que tal, porque isso não existe. Você tem que se dedicar a qualquer canário, qualquer cor,
de canário e fundo nela, tá? Então assim, não existe canário fácil, na verdade é essa. Se você se dedica para campeonato, você vai encontrar dificuldade e obstáculos em todos eles, certo? Então assim, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero de alguma forma ter ajudado, tá? Na minha opinião, ter ajudado aí a vocês nesse bom debate que a gente fez agora. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que o like é importante para o nosso canal. Tá certo, meus amigos? Então, até a próxima. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima do Amigo Luiz Neto para vocês. Forte abraço, pessoal. Até mais.